Bem, meu nome é Antônio Cetim, eu sou arquiteto, né? Tenho 62 anos e comecei minha empresa aos 22, carregando cimento no porta-malas do meu carro. Adorava carro, né? Mas não tinha alternativa, então eu frequentava a obra, falava com o mestre de obras, acompanhava a terraplenagem, mas eram simples casinhas na periferia de São Paulo. Eu tinha em paralelo aquilo que me dava dinheiro para poder fazer essas coisas, que era uma marcenaria. Então eu era marceneiro também. Mas aí eu fui evoluindo e acabei me tornando um incorporador por consequência, não era meu objetivo de vida. E conheci o Itaú na pessoa física, há muitos, talvez décadas, né? Mais recentemente, nas últimas 2 décadas, que o meu relacionamento empresarial, né, de incorporação com o Banco Itaú, começou a aflorar. E mais recentemente, eu diria que na última década, o nosso relacionamento é mais próximo, mais intenso. E como banco, porque se relacionar com o banco não é uma coisa simples para o empresário, mas eu diria que dos bancos é o relacionamento mais tranquilo, mais ameno, mais fácil. É o relacionamento da Cetim Incorporadora com o Banco Itaú. Ok. E pegando esse gancho, né? São vários anos aí de relacionamento. Você pode contar pra gente quais são os principais pontos, os pontos mais fortes, né, do Itaú? Olha, eu sou muito franco nas coisas que eu faço, que eu digo, né? Às vezes é muito mais fácil você colocar aspectos negativos num relacionamento empresarial, né? Mas eu tenho dito para a equipe do Itaú que o Itaú é diferenciado, sim. É um banco mais objetivo, mais transparente. Eu acho que esse é o aspecto mais importante do relacionamento nosso, empresário, incorporador, com o Banco Itaú. É essa questão de não se protelar uma decisão, por mais duro que ela seja, mas ela é dada quase que momentaneamente. Então, isso é importante para a tomada de decisão. O tempo, no nosso caso, é muito importante. Então, o fato do banco se posicionar e ser transparente é um aspecto muito positivo. Tanto com notícias positivas, quando a resposta é positiva, quanto negativa. Nem sempre a gente gosta de ouvir uma resposta negativa, mas uma resposta negativa rápida é melhor que um talvez muito demorado, porque você corrige seu rumo, toma uma outra decisão, vai por um outro caminho. Então, se ela for negativa, e às vezes tem que ser, porque às vezes a gente não está enxergando um determinado problema e o banco pode enxergar, afinal de contas o banco está dando crédito, está dando dinheiro, então ele tem também essa preocupação, aliás, muito essa preocupação, que às vezes o empresário não enxerga. Então, se é negativa e é rápida, é melhor do que muito demorada, um talvez, ou muito demorado, um positivo. Né? Ok. E o quanto você está satisfeito hoje com a forma como o Itaú gerencia esse relacionamento, né? Essa parceria, porque acho que envolve também várias áreas aqui dentro do banco, né? Várias pessoas dentro da empresa. Como é que isso vem funcionando? Olha, vem funcionando bem. Às vezes eu sou convidado para vir aqui almoçar, tomar um café, bater um papo, falar sobre o setor. Né? Eu tenho um defeito. Eu normalmente falo o que eu penso. Né? Eu normalmente não tenho cartas nas mangas. Né? Então, talvez por isso até que sou convidado mais vezes do que poderia ser. E tem sido muito positivo, porque na medida em que você expõe o seu negócio, na medida que você expõe as suas necessidades, as suas dificuldades, o banco também acho que se sente mais à vontade para poder tentar achar uma solução. E tem sido muito parceira essa relação, porque nem sempre a gente também, como empresário, acerta. E às vezes a gente precisa pedir um socorro. Mas na hora que a gente vem e se posiciona de maneira correta, transparente, essa relação tem sido muito construtiva. E ao longo desse tempo, né, de relacionamento, é normal, né? Algum problema acontece, alguma situação difícil, né? Então eu queria que você pudesse, se você se lembrar, né, trazer pra gente uma dessas histórias, muito mais com o objetivo de ver como é que o banco lidou com essa situação, né? Qual o impacto que isso gerou para a empresa.
É evidente que a gente tem insucessos na vida, tem dificuldades e muitas vezes o banco, no caso o Itaú, não consegue ajudar ou resolver. Se eu pudesse fazer uma observação, né, digamos, uma crítica, por exemplo, nós incorporamos muitos hotéis, como negócio imobiliário mesmo, vendendo os quartos dos hotéis como unidades autônomas, ou edifícios de escritórios, em passado recente. E o Banco Itaú nunca aceitou fazer financiamento desse tipo de empreendimento. Isso, eu diria que o banco foi um tanto, digamos, restritivo, em exagero, quando poderia ter sentado, ter entendido melhor o nosso produto e poderia fazer como qualquer outro concorrente do Banco Itaú fez, que é financiar esses empreendimentos, porque são empreendimentos imobiliários, com lastro imobiliário, só apenas tinha por trás uma ideia um pouco mais arrojada. E o Itaú, ao invés de sentar para entender o arrojo da ideia, simplesmente negou o financiamento. Então, esse é um aspecto que eu diria que teríamos que melhorar nessa via de duas mãos, né? Faz tempo que isso aconteceu? Eu diria que a última vez tem 3 anos, entre 3 e 4 anos, né, que são empreendimentos que a gente acabou de entregar agora. Estamos entregando o último este mês, né, mas que dos bancos o Itaú foi o único que se negou a financiar. E eles explicaram por quê? Porque não gostavam do produto. É uma explicação um pouco superficial, né? Entendi. E ainda assim, um relacionamento, né, de bastante tempo, bastante parceiro da empresa, você poderia nos ajudar citando o que a gente poderia fazer de melhor para atender às necessidades da empresa? Olha, o setor imobiliário no Brasil, ele é ainda um bebê, né? Ele ainda engatinha. A gente precisa melhorar muito os mecanismos de financiamento de um produto imobiliário. Por exemplo, a gente vive hoje uma situação dramática, que é a dos distratos, não é? Os distratos têm destruído as empresas. Os clientes devolvem os imóveis no momento em que a gente conclui e pede o dinheiro de volta e o judiciário tem dado ganho de causa para o cliente. Uma coisa que poderia ser feito para evitar isso, e a gente já discutiu com os bancos, já discutiu com o Itaú, mas não caminha, é fazer o financiamento no lançamento, no chão, como se faz o Minha Casa Minha Vida. No momento em que a gente vende uma unidade a ser produzida, a gente já faz o contrato de financiamento com o banco, no caso o Itaú, e isso evita com que o cliente se sinta se relacionando com o incorporador. Ele passa a se relacionar com o banco, afinal de contas ele já é um mutuário. Isso ajudaria demais o setor imobiliário, né? O Banco Itaú, pelo porte, pelo conjunto que ele é, se ele comprasse essa ideia e pusesse em prática, eu não tenho dúvida. Nós lá na Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, entendemos e acreditamos que os demais bancos viriam de arrasto. Mas é uma ideia bastante arrojada, que o banco precisa ter paciência, precisa ter arrojo, precisa ter apreço pelo setor de incorporação para que a gente coloque essa ideia em pé. Ela está pronta para ser praticada. A gente só precisa que o banco diga: nós queremos ser protagonista nisso. E vocês já trouxeram essa ideia para dentro do banco? Sim, já conversamos, até porque o presidente da nossa associação, que é o França, Luiz França, ex-diretor do Banco Itaú, grande conhecedor do setor, eu também já trouxe essa conversa, mas a gente sente uma certa, do jeito que está bom. Mas nós temos que construir o futuro, um futuro sólido, porque o mercado imobiliário no Brasil representa muito pouco para os bancos. Fora do Brasil, o mercado imobiliário é basicamente o líder de crédito dos bancos. Se a gente quer que isso aconteça no Brasil, se a gente quer que isso aconteça no Itaú, a gente devia investir nisso.
Há bancos que alegam, por exemplo, que o sistema, não temos sistema. Ora, isso a gente pode construir juntos, o setor e o banco. Ok, continuar a parceria com a CETIM, né? Agora mudando um pouco de foco, com relação à inovação, né? Você enxerga o Itaú como um banco inovador? Precisa ser inovador um banco para atender empresas? Olha, não entendo nada de banco, entendo um pouco do meu setor. Mas eu hoje acordo todo dia preocupado com o que vai ser do meu negócio amanhã. Depois que apareceu Uber, depois que apareceu XP, depois que apareceu Airbnb, tudo isso há 3, 4 anos não existia, não é? Eu ouvi de um grande empresário semana passada que ele criou e já está funcionando uma espécie de Uber para alugar carros de pessoas que não usam o carro o dia inteiro. Então, alguém se conecta com alguém que está com o carro na garagem parado por algumas horas ou alguns dias, e essa é uma operação que vai tirar da garagem os carros ociosos, os nossos carros ociosos. Veja em que ponto chegamos. Então, eu acho que o banco tem sim que se preocupar. Aliás, o banco já se preocupou, comprou 49% da XP. A gente já tem feito algumas operações arrojadas com a XP. E eu acho que tem bastante coisa. O financiamento no chão é uma coisa. Nós não sabemos que outros mecanismos temos que descobrir, mas eu acho que tem muita coisa para ser feita. As fintechs estão aí para mostrar isso, não é? Daqui a pouco ninguém mais pensa em cartão de crédito físico, talão de cheque, quer dizer, isso tudo é algo que certamente o banco vai precisar se movimentar para fazer, para entender, para fazer o que foi feito com o iPhone. Ninguém queria um telefone que fosse touch. E hoje a gente não vive sem ele. Então nós temos que descobrir o que é que falta fazer. Mas na área bancária eu acho que tem muita coisa para ser feita, para ser descoberta. E no atendimento B2B também? Sim, eu acho que também. Eu acho que ainda é muito incipiente. Uma coisa que eu tenho procurado fazer e uma coisa que eu vejo que o Itaú está procurando fazer também é chegar mais perto. Deixar de dar crédito ou crédito imobiliário, mas entender mais de perto o negócio e vamos fazer a coisa, como é que podemos fazer para esse negócio parar em pé? Não é, olha, vou dar crédito, ele merece, ele não merece, cobra mais caro, cobra mais barato, mas eu acho que é tentar construir e inventar junto. E nesse sentido eu volto lá atrás, a questão do financiamento no chão. É algo que eu acho que a gente passa para um outro patamar a hora que a gente conseguir fazer. Isso seria uma inovação? Seria uma tremenda inovação, eu acho. E hoje tem algum outro parceiro, algum outro banco que trabalha com vocês que você considera mais inovador nesse sentido? Olha, eu acho que os bancos vivem no Brasil um conforto há muitos anos, né? Muito recentemente é que eu vejo os bancos começarem a se sentir incomodados com essa história toda das XPs da vida, as fintechs e tal. E a própria cabeça do consumidor, não é? Eu, até alguns anos, eu tinha um gerente, eu não sei mais quem é, eu tinha talão de cheque, não uso mais. Essa modificação está sendo muito rápida. Então, eu acho que... E jurídica. Eu acho que está tendo modificações que começam a incomodar os bancos e eu acho que os bancos vão ser muito incomodados. Eu acho que vão ter que inventar coisas novas, comprar outros XPs, outras coisas que são diferentes dessa de agência física, de coisa material, etc. Me parece. E considerando a atuação do banco, né, como ela é hoje, pensando nos desafios que a gente tem pela frente, o que você acha que é prioridade, né, para escolher o banco como parceiro da empresa? É a robustez, a gente chama, né, uma estrutura sólida, bastante história, compliance,
por exemplo? É a agilidade, é a inovação, essa questão de proximidade, relacionamento? O que é prioridade hoje? Acho que é um conjunto de coisas que eu não tinha pensado assim separadamente cada coisinha dessa, mas veja bem, quando eu vou aplicar meu dinheiro no banco, eu falo, esse banco tem que ser grande, forte, sério, não pode estar com o nome na Lava Jato, não pode ter relacionamento estranho. Quando eu vou tomar dinheiro, eu falo assim, esse banco tem que ser mais ágil, tem que me dar taxas melhores e tal, eu fico inconformado, eu brigo. Eu acho que hoje, para mim, um banco, ele tem que representar solidez. E solidez é tudo isso, não é? É o presidente que não está metido com coisas certas ou erradas, mas que às vezes aparecem na imprensa, isso abala um pouco a credibilidade. Então, credibilidade, estabilidade, robustez, tamanho, eu acho que representa muito. Eu ainda não tenho coragem, por exemplo, de comprar criptomoeda. Eu ainda não tenho coragem de botar meu dinheiro numa fintech. Mas pode ser que daqui a algum tempo eu tenha, não é? Por enquanto, eu acho que robustez, credibilidade, transparência no balanço, etc., é fundamental. Ainda são valores importantes. Ainda são valores importantes. Ok. Caminhando um pouco, as coisas aqui dentro do banco não acontecem por acaso. A gente tem um propósito. O nosso propósito é incentivar o poder de transformação das pessoas. Então, seja através de um crédito imobiliário, seja através de uma incorporadora, seja através de um empréstimo a alguma empresa que está numa determinada cidade, seja para a pessoa física, até quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala que não vai liberar um crédito. Então, na verdade, a gente participa de uma maneira muito efetiva, né, ajudando essa transformação. Na sua visão, o banco consegue fazer isso? Está claro que esse é o nosso propósito. Na relação que o banco tem com a Cetim, isso de alguma forma aparece? Você tem essa percepção? Olha, teve um banco que foi comprado, que ele tinha como propósito, o principal acho que era o lucro, mas o segundo ou terceiro propósito era a questão ambiental. Eu ganhei prêmio, fui homenageado, fui chamado para falar, porque a minha empresa tinha na época ISO 14001, foi a primeira empresa a ter. Em função da construtora, que hoje não temos mais, somos só incorporadores. Aquele banco tinha um propósito muito claro, ele não financiava nada que não fosse ecologicamente correto. Né? A hora que você pensa em sustentabilidade, em todos os sentidos, você de certa forma está dizendo o seguinte, olha, nós vamos desenvolver, mas de maneira saudável. Eu não diria que eu perceba algo parecido no Banco Itaú. Né? Certamente o Banco Itaú é criterioso na hora de dar crédito. No extremo, por mais que o banco tenha lucro, que o Itaú tenha lucro, eu tenho certeza que ele não vai financiar tráfico de drogas, que é altamente lucrativo. E ele vai financiar algo saudável, incorporação imobiliária, uma indústria, exportação, etc. Mas eu acho que não há clareza de que há aí um fomento para que a sociedade, para que um setor, para que as pessoas, para que as mulheres, para que as crianças saiam beneficiados daquela operação. Eu acho que aí falta. A exemplo daquele banco, grande banco que foi comprado, que tinha isso muito claro em todas as mensagens e atitudes. No Itaú isso deve existir, mas de maneira um pouco mais sutil, ele não está aflorado, explicitado. Mas isso faria sentido? Muito sentido, faria muito sentido. Uma coisa que me chamou muita atenção há alguns poucos anos foi banco fazer propaganda de cuidado, não se endivide, cuidado com o cartão de crédito. Eu falei, caramba, se o banco está dizendo isso, ele está dizendo, olha, calma, não me dê tanto lucro. Mas do outro lado, isso mostra que é algo que seja sustentável. Não adianta você matar o seu cliente cobrando dele juros extorsivos, se amanhã ele vai deixar de ser um cliente produtivo, feliz, vivo. Então,
Esse é um movimento pequeno, muito bom, mas eu acho que faz muito sentido se o banco disser, olha, a partir de hoje nós vamos financiar coisas que sejam mais saudáveis, mais sustentáveis. Eu acho que faz muito sentido. Eu não sei de que maneira fazer isso, mas eu acho que ficar claro para quem vai no banco, no balcão do banco, tomar um empréstimo, dizer, olha, eu até poderia te dar esse dinheiro, mas se quer um conselho, eu não vou te dar porque você vai fazer bobagem. E hoje, você enxerga o Itaú como um parceiro que te apoia em decisões estratégicas, em necessidades mais complexas? Eu vou te dar um exemplo prático de uma coisa que me deixou bastante feliz com o Itaú há poucos meses. Infelizmente, nos últimos anos, com a questão do distrato, aquilo que antigamente acontecia invariavelmente, que era terminar o empreendimento, entregar para os clientes e pagar o banco de imediato, nos últimos 2, 3 anos não tem sido assim. A gente termina o empreendimento com muito sacrifício, com o financiamento do banco. Na hora de repassar o financiamento, vem os distratos e a gente não consegue quitar o banco. E eu tenho um empreendimento nessa situação. E em outros bancos eu pedi um prazo, os bancos concederam, a gente pagou ou vem pagando. No Itaú, o Itaú ficou tranquilo, não me colocou contra a parede e veio com uma outra solução. Se você tem uma dívida desse empreendimento e esses apartamentos estão em estoque, vamos fazer uma operação com esse estoque? Vamos fazer um CRI com esse estoque? E você, com esse crédito decorrente do CRI, você quita o crédito imobiliário e abre limite para fazer novas operações, novos lançamentos, etc. E assim fizemos. Então foi uma propositura do banco, de uma maneira muito natural, que mostra, de certa forma, o compromisso com o banco, com o empresário, o seu crédito, importante o banco receber, e com novas operações que vão gerar novos lucros no futuro. Então, essa foi uma demonstração de criatividade, de proatividade do banco. E esse elogio, esse parabéns, eu já dei pessoalmente para a equipe do banco. Posso estar aqui dizendo tranquilamente, porque eles já sabem do que eu penso. Joia. Isso foi um diferencial, né? Comparado com o mercado. Sim, isso foi um diferencial. Em alguns concorrentes, o que a gente encontrou foi duramente um certo prazo, não muito confortável para pagar. Aqui a gente encontrou uma solução estruturada. Bom, porque o banco está fazendo uma operação estruturada, que é de interesse da área comercial do banco. Bom, porque abre limite e já estamos fazendo novas operações de crédito para lançamentos nesse momento. E bom para mim, que achei uma solução para uma dívida que, através do repasse, estava muito lento, muito complicado de ser feito. Joia. Caminhando para o final agora, vou mudar um pouquinho só de assunto. Eu queria te perguntar que empresas, na sua visão, são referências nessa questão de centralidade do cliente, que focam, né, os seus objetivos na satisfação do cliente. Pode pensar em qualquer empresa do seu setor, de bancos, na pessoa física. Que empresa vem à sua cabeça, né, é referência na centralidade do cliente hoje? Olha, empresa referência, a gente tem algumas, né? Mas tem uma que me chamou muito a atenção, de novo, especialmente num fato, né? Semana passada eu estava em Miami, de férias, com a minha mulher e meu filho de 7 anos. E adivinha em que loja nós fomos parar? Algumas vezes. Na Apple, né? A minha mulher tem um iPhone 6, que é igual ao 8, e ela queria um 10, por razão nenhuma, só porque queria, porque a Apple tem uma capacidade de convencimento extraordinária. Mas não é isso só que eu quero falar. A gente foi a uma loja, em um shopping em Miami, ela olhou, gostou, testou. Enquanto isso, o meu filho de 7 anos não criou um problema, ela ficou lá umas 2 horas. Ele ficou o tempo todo num iPad disponível com jogos para ele ficar jogando. Ok, até aí, estratégia comercial.
fomos a uma outra loja. Meu filho foi brincar com o iPad, ela foi olhar os iPhones. A maior dificuldade que eu tive, sabe qual foi? Comprar o iPhone. Por quê? Porque a loja, o propósito principal da loja era vender, expor, cativar, emocionar com todos os produtos. É o relógio, é o iPhone, é o iPad, uma série de coisas. Na hora de eu comprar o produto, eu quase tive que implorar para o vendedor. Ele nos seduz, a loja, a ideia, a empresa, nos seduz a tal ponto que a gente pede, olha, eu quero comprar. Então você espera aí um pouquinho, já já alguém vai falar com você. Porém, para expor os produtos, para mostrar as ideias, para cativar 200 vendedores na loja. Então, aquilo me impressionou demais, porque normalmente o que a gente mais faz é agredir o cliente tentando vender alguma coisa para ele. A gente não constrói uma história, a gente não constrói uma necessidade na alma do nosso cliente para depois dizer, olha, se você quiser comprar, vem falar com a gente. Então, eu senti dessa vez na Apple, eu diria que o ápice de como a gente faz na vida dos outros uma diferença enorme, cria um desejo na vida das pessoas enorme, muito maior do que às vezes o tamanho da nossa própria empresa. É verdade, né? É apaixonante a experiência, né? É. Tecnologia de todo tipo, você comprou AirPod, uma loucura. A hora que a minha mulher falou assim, olha, eu queria ver ele disse, tá bom. Aí eu falei assim, olha, eu quero comprar o iPad. Ele falou, tá bom. Daqui a pouco alguém vem falar com o senhor. Sabe, é assim, impressionante. E se fosse um produto qualquer, eu diria, fica aí com o seu produto que eu vou embora. Mas era a Apple, eu não tinha alternativa, eu fiquei lá. E tem alguma outra empresa que você considere referência? Olha, sim, eu acho que você tem Uber, né? É incrível como de longe, uma coisa meio sem dono, você é classificado como cliente, você classifica o outro como teu fornecedor de uma maneira, assim, etérea, não é? E você tem um produto cada vez mais disponível. Então, eu acho também um grande exemplo. Tem um outro produto que, infelizmente, é um grande concorrente meu, porque eu também invisto nessa área de hotelaria, que é o Airbnb, né, que também é algo que veio, que incomoda bastante e incomoda cada vez mais. Então, são empresas referências, assim, que... Agora, no meu setor, infelizmente, não tem nenhuma empresa assim que eu possa dizer, olha, esse é disruptivo e tal. Nós somos ainda, como setor, ainda um pouco da era da pedra. Nós temos que aprender com essas empresas referência, né? E você percebe ou entende essa cultura do Itaú de centralidade no cliente no dia a dia? Olha, se a gente usar como referência o setor bancário, sim. A gente percebe que o Itaú tem esse viés. Mas eu não sei se pela área de atuação, digamos, pelo compromisso com a questão de valor e etc., fica descolado ou fica difícil, inconsistente, banco ter esse tipo de viés. Não consigo fazer essa avaliação. Um banco não pode ter centralidade no cliente? Pode, mas o cliente, invariavelmente, quando ele não precisa do banco, ele acha que o banco é maravilhoso. Quando o cliente precisa do banco, normalmente ele reclama que o banco é muito exigente, cobra taxas muito elevadas. Então, eu não sei o quanto isso é compatível. Não sinto que seja uma coisa fácil. É um grande desafio. É isso que eu ia te perguntar na sequência. O que falta para o Itaú ser um banco referência, né, na centralidade no cliente?
Olha, eu diria que o Itaú não é, digamos, a maior maravilha nesse aspecto. Mas eu acho que é um banco que é diferenciado em relação aos demais. Pelo menos com relação à minha empresa, não é? Então, eu diria para você que certamente tem muita coisa para melhorar, mas ainda é melhor que a concorrência. Gostaria de fazer reivindicações no sentido de maior flexibilidade, mas as coisas na vida também as coisas são resolvidas muitas vezes por referências, né? Então não adianta eu comparar um banco com uma atividade como a minha, onde se o cliente chegar lá e falar assim, olha, eu não posso pagar, dizer, pois não, como o senhor quer nos pagar? Eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, para poder não perder uma venda. Eu não posso comparar a mesma coisa se eu chegar aqui no Itaú e falar assim, Itaú, não posso lhe pagar. O Itaú vai dizer, não, fica tranquilo. Tal. Não acho que sejam coisas parecidas, né? Então, o banco, ele tem por trás... O banco é um intermediário. O banco pega dinheiro, empresta dinheiro, tem responsabilidade aqui e aqui, tem que gerar lucro. Então, é muito difícil você ser pai e ser dócil. Ok. Vamos seguir aqui a nossa jornada de melhorar a experiência com todos esses desafios que a gente tem. Para finalizar, queria pedir para você dar um recado, mostrando que está toda a liderança, né, da empresa reunida nesse evento que eu comentei em agosto. Então tem o pessoal de atendimento aí do dia a dia, né, de relacionamento, mas tem todas as áreas de suporte de tecnologia, de operações, jurídico, enfim, toda essa liderança estará reunida escutando esse seu depoimento. Que recado você gostaria de deixar para a gente, né? Pensando nesse desafio que a gente tem nessa jornada de trabalhar focado na satisfação do cliente? Olha, eu disse a um diretor de um banco, esse banco ainda existe, é um grande concorrente. Eu disse há muitos anos, quando ele falava em taxas exorbitantes, eu disse a ele, olha, diferencie seus clientes, cobre o justo de quem é bom e cobre mais caro de quem é ruim. Não é isso que eu vou dizer para vocês aqui no Banco Itaú. Mas eu diria o seguinte, para que o banco seja mais e mais bem-sucedido, melhor visto pelas pessoas, empresas e sociedade, aproximem-se da vida real, da vida das empresas, da vida das pessoas. Entenda os nossos anseios e as nossas dificuldades. Porque muitas vezes nós, empresários, não é? Clientes, estamos passando por um momento econômico, um momento na empresa. Então eu acho que o banco ficar mais próximo, ficar ao lado, não em cima, nem embaixo, mas ficar ao lado, discutindo, participando, fazendo com que aquele negócio, aquele empreendimento, aquela ação seja bem sucedida, eu diria que é muito mais promissor. Eu acho que as pessoas, os clientes, os empresários vão tratar o banco de maneira muito mais amigável. Ainda existem aqueles empresários e clientes que dizem, isso é problema do banco, o banco ganha muito. Não acho que isso é razoável, porque quanto mais eu estiver ao lado do banco, melhor o banco vai agir comigo com taxas, com prazos, não é? Mas eu acho que o banco precisa perder um pouco a postura de eu mando e vocês obedecem, e estar mais ao lado, de literalmente fazer junto, entender, chegar perto, não é? Sentir as necessidades, discutir de igual para igual.